Juízes capítulo 7, a partir do verso 1. Não feche a sua Bíblia durante a palavra, permaneça com ela aberta. Nós vamos trabalhar capítulo 6 e 7. Texto, se você tiver sem Bíblia, acompanhe aqui no telão. O texto vai mostrar assim para nós. Vou ler na NVT. Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército se levantaram de madrugada e acamparam junto à fonte de Arode. Diga comigo, fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. O Senhor disse a Gideão: você tem guerreiros demais. Se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que se libertou por sua própria força. Portanto, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10. Então, olha um pouquinho aqui para mim. Nós temos um recado de Deus para Gideão, separando o povo para uma guerra. A guerra é contra os midianitas. A guerra é contra um exército que estava levando, usurpando, roubando toda a colheita de um ano do povo de Deus. Isso vai durar 7 anos. Então, durante 7 anos, os midianitas vinham até essa terra, onde Gideão estava, a sua família, com o povo de Deus, e saqueava as comidas. O exército dos midianitas, eles vinham e eram considerados como um exército de gafanhotos. Então eles traçavam tudo, levavam, deixavam nada. Então, diante desse cenário, nós temos Gideão, nós temos um povo que está sendo saqueado por um exército inimigo, o exército inimigo de Deus. Quem era inimigo dos homens e das mulheres levantados por Deus, automaticamente eram inimigos de Deus. Então, diante disso, Gideão, ele está em um ambiente. Deus vai tratar a sua vida. Vamos trabalhar aqui a vida de Gideão do começo. E agora, nesse momento aqui do capítulo 7, Deus está separando o exército para que Gideão fosse lutar contra os midianitas. E aí o exército tem 32 mil homens. Nesses 32 mil homens, Deus olha para Gideão, que já era pouco aos olhos humanos, porque estudiosos vão colocar que do outro lado dos midianitas, alguns colocam 135 mil, outros colocam 175 mil. Eu vou colocar aqui 135 mil. E é diante desse cenário que Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, tem gente demais. Não dá um medo? A conta já não fechava, 135 mil para 32 mil. Como que pode, Senhor, o Senhor falar para nós que tem gente demais aqui, se nós já estamos em desvantagem numérica? Como é que pode isso? Mas Gideão vai ouvir da boca de Deus como que essas pessoas seriam retiradas do exército de Deus para não combater contra os midianitas. E eu queria que você prestasse bem atenção, porque muitas vezes nós não nos atentamos que saímos do roteiro de Deus e colocamos que a saída foi por causa de alguém e lançamos isso para o outro. Mas você vai ver que Deus vai separar um povo, Deus vai mexer nesse povo a partir das suas atitudes. Não foi Deus que excluiu, não foi Deus que retirou. Lembra de Adão e Eva? Não foi Deus que falou: vocês estão fora. Não, eles ouviram uma instrução, ordens, mas eles pecaram e por causa daquele ato, Deus retirou. Então, o que acontece aqui nesse momento? Deus manda ele dizer essa frase: quem estiver com medo, a partir do verso aqui 3, e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. 22 mil homens voltaram para casa, restando apenas 10 mil.
O Senhor, porém, disse a Gideão: seu exército ainda está grande demais, desça com eles até a fonte, e eu os provarei para determinar quem irá com você e quem não irá. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor lhe disse: separe os homens em 2 grupos. Num grupo, coloque todos que bebem água das mãos, lambendo-a como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelharem e põe a boca na água para beber. Apenas 300 beberam água das mãos, os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. 300 homens vão pegar a água, lamber a água. Você já viu, assim, vídeos, selva, o leão, quando ele está lambendo a água, ele se ajoelha, ele deita, ele fica brincando perto do riacho? Não, ele lambe a água, bebe água, e ele está com os olhos olhando para... se tiver algum jacaré, e às vezes o jacaré vem, não vem? Tem vídeos que é muito interessante. Então Deus estava mostrando o seguinte: olha, não dá para o meu povo ficar ajoelhando na hora que ele tem que estar o quê? Com os olhos abertos. Não dá para o meu povo ficar ajoelhado e pegando aguinha, bebendo aguinha, distraído. O meu povo precisa estar conectado, bebendo a água, mas com os olhos voltados, porque se o inimigo aparecer lá, ele já tem como agir. Tem muitas pessoas que estão bebendo água ajoelhadas. Por que o ajoelhar? Porque isso envolve uma distração. Deixa eu descansar um pouquinho. E tem momentos do tempo de preparo que Deus não vai fazer você descansar. No deserto, 40 dias, Deus, na pessoa de Cristo, não descansou. Ele ficou ativado todo aquele tempo, em jejum, em oração, com a palavra, dando resposta à tentação de Satanás. E foi por causa dessa palavra, dessa vida de Deus, dessa presença do Espírito, que ele passou por 40 dias naquele lugar. E depois de 40 dias, ele teve fome, ele foi alimentado, que os anjos o serviu. Então, diante desse cenário, nós temos também as formas que Deus derrama como estratégia, para que você não seja tragado pelo inimigo. Então Deus faz essa separação, e o texto vai mostrar para nós, a partir do verso 7, o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens, eu livrarei Israel, e entregarei os medianitas em suas mãos, mande para casa os demais. Quem quer voltar para casa aí? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero sair desse lugar, sendo formado para conquistar. Me ajude, venha na minha mente, no meu coração, para que a Tua palavra me possua, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia nos mostra a trajetória desse homem como um homem improvável. A Bíblia vai nos mostrar a respeito de pessoas desafiadoras, no sentido de quem olha para elas, pessoas que não se consideravam nada na vida, pessoas que não tinham respostas positivas de si mesmas, pessoas que não tinham afirmações concretas delas. O apóstolo Paulo vai tratar sobre isso também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 28 a 29, diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção,
para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no... Então Paulo está mostrando também essa visão. Olha, aqueles que estão olhando, que são chamados de sábios, estão olhando para aqueles que não são, ou que são improváveis, essas pessoas que são as loucas. Porque Deus olha para todos, Deus olha para os homens e as mulheres, para as vidas, e Deus enxerga o quê? Potencial, Deus enxerga uma visão, Deus coloca nessas pessoas uma chama, Deus traz um chamado, Deus vocaciona. Então, para Deus não faz acepção de pessoas. Deus escolhe, capacita, prepara e envia essa pessoa. Deus treina essa pessoa. Foi assim igualmente com Josué e Moisés. Deus passa, Moisés, esse vai ser o substituto, prepara ele, cuida dele. Eliseu, você vai ser o substituto de Elias. Elias, prepara ele, cuida dele. Timóteo, você vai ser o substituto. Paulo, é o teu filho na fé, cuida dele, investe nele. Jesus Cristo vai investir naqueles discípulos, em todos eles praticamente, quase todos. E eles chegam um momento, depois de Atos 2, que vão dizer: eu não vou viver uma vida no raso, eu vou viver uma vida para cumprir todos os projetos e propósitos de Deus. E todos eles que seguiram depois de Atos 2, deram suas vidas ao Evangelho, foram martirizados. Então tem algo que Deus olha, tem uma forma que Deus olha, tem um jeito que Deus olha, que o homem não olha. Tem um jeito que Deus analisa, que o homem não consegue analisar. Tem uma perspectiva no coração de Deus que o homem não tem. Tem um desejo no coração de Deus que o homem não passa a ter. Tem um amor carregado dentro do coração de Deus que o homem não conhece, o homem não sabe o que é isso. Então, para que nós possamos exercer o chamado, possamos amar, possamos desfrutar, possamos romper, possamos vivenciar como discípulos, eu preciso ter um relacionamento e o conhecer de Deus, porque Ele é amor. Se eu conheço o amor, Ele lança fora todo o medo. Então o medo não fará parte da minha trajetória no chamado. Posso até sentir algumas coisas, um frio na barriga, pode mexer alguma coisa das minhas emoções, mas não entra, não domina, não governa. Então quando eu o conheço, que eu sei quem Ele é, eu começo a me envolver com o Espírito começa a tratar a minha vida, e Ele começará a desenvolver dentro de mim a vida, o chamado, aquilo que vem do coração dele, o lugar, a região, os propósitos. E aí sim, você sai. E aí você vai falar, você vai agir conforme ele mandou você agir. E isso é tão interessante, porque Deus, ele vai fazendo isso copiosamente na Bíblia. O livro de Juízes é chamado o livro dos libertadores. Você conhece a história da Débora, da juíza Débora, uma libertadora. Você conhece Jefité, irmãos, os antepassados de Jefité, uma coisa mais assim estrondosa. Deus usa Jefité. Você vai ver Sansão, um nazireu separado por Deus, canal de ser o quê? Um libertador do povo de Deus. Então você lê o livro de Juízes, você vai vendo esses libertadores, Deus levantando, Deus anunciando, o povo vai experimentar tempos de paz, porque se alinha novamente à vontade de Deus. Então por que muitas vezes nós não conseguimos viver em paz? Porque estamos desalinhados. Nosso coração está tenebroso, a gente está agitado, a gente está em guerra com a gente, estamos em guerra uns com os outros, estamos numa rivalidade, e Deus vem e fala assim: olha, tem que realinhar, eu quero tratar você, eu quero te levar até o meu riacho, eu quero te levar até esse meu lugar, eu quero te esconder em mim, e eu quero tratar você, e aí sim Deus te leva até o lugar para você cumprir o chamado dele. Quem quer cumprir isso esse ano? Amém? Deus vai fazendo isso na história. E Deus liberou vitórias para que todos pudessem contemplar a sua grandeza. Agora folheia, passa a folha assim, ou talvez na mesma página ali, no capítulo 6. Temos 2 versos, que foi o momento que Deus chega até Gideão. Gideão respondeu, 13 e 14. Meu Senhor, se o Senhor está conosco, ou seja, Deus chega para falar com ele, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito?
Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse: vá com a força que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem o envia. E aqui, irmãos, é esse momento que Deus, por meio daquele anjo, vem e Deus chega até Gideão. Então não foi Gideão que achou Deus, foi Deus que veio até Gideão. Então nós não vamos conseguir chegar até Deus, amados, mas Deus sabe aonde você está, Deus sabe o que você pensa, Deus está ouvindo a sua adoração, ou também Deus está percebendo o nível, o volume da sua murmuração. Mas antes de Deus trazer Gideão e colocá-lo de frente para os midianitas com esse seu exército, Deus precisaria tratar quem? A multidão? O exército de Deus? Não, Deus ia tratar, diga comigo, um homem. Diga comigo, um coração. Então, para nós sairmos daqui hoje e vivenciarmos coisas poderosas em 2025 como conquistadores, Deus não quer trabalhar primeiro na multidão, Deus quer trabalhar primeiro no indivíduo, é no Filho de Deus. Salvação não é coletivo, salvação é individual. Lapidação, purificação, a mexida do Espírito não é no coletivo primeiro, é no individual. Deus não vai trabalhar na multidão primeiro, Deus vai trabalhar em você, é no seu coração, nas suas emoções, é na sua vida, porque quando Deus começa a trabalhar aqui dentro, eu começo a ser uma referência, eu começo a ser aquela voz que clama no deserto, eu começo a ser aquele que vai falar exatamente o que está no coração de Deus. E quando você entra alinhado com Deus, quando você chega nos lugares que Deus estabeleceu, quando você cumpre a ordem de Deus, as pessoas poderão ouvir e declarar também: esse homem, essa mulher carrega algo diferente. E é nesse cenário que Deus encontrou Gideão. Pastor, eu quero conquistar em 2025. Eu também quero. Mas em primeiro lugar, para você ser um conquistador nesse ano, você romper, entenda que Deus precisa encontrar o seu coração. Então Deus encontrou o coração de Gideão. Gideão pertencia, amados, a uma família de pobre. Ah, pastor, mas eu sou pobre. Olha a vida de Gideão. Não era expressiva, pertencia à tribo de Manassés. Antepassados, pessoas simples, não tinha riqueza, não tinha poderio, não tinha aquela exuberância toda, não, expansão, nada disso. Gideão não tinha expressividade social, nem política, nem profissional. Gideão era alguém como nós, muitos de nós, que você olha no espelho e fala assim: quem acredita em mim? Como é que eu consigo exercer essa função? Como é que eu exerço esse chamado? Como é que eu toco esse instrumento? Como é que eu canto desse jeito? Como é que eu toco? Como é que eu prego? Como é que eu sirvo? Como é que eu desenvolvo isso? Favor de Deus. É só por meio dele. E a Bíblia vai mostrar para nós que o Senhor aparece. E aparece aonde? Gideão está malhando trigo no lugar de prensar uvas. Gideão está fazendo algo até importante e bom, mas Gideão está no lugar errado. Gideão não estava no lugar certo. Gideão está malhando trigo em lugar de prensar uva. Os lagares eram lugares que esmagavam uvas para vinho. Mas por que ele está ali no lugar de prensar trigo, ou prensando trigo? Porque Gideão em algum momento perde a noção do lugar, perde a noção do chamado, perde a noção de quem Deus é, perde a noção da vida, perde a direção. E quando nós perdemos a direção, Deus precisa vir até nós por meio do Espírito e nos alinhar à sua direção. Ele estava malhando trigo, ali esmagando, mas o tanque era de prensar uvas. Não terá como você conquistar esse ano se Deus quer que você esteja prensando uvas no tanque de prensar uvas, se você estiver desejoso de prensar trigo no tanque de prensar uvas. Não faz sentido. Deus está para cá e você está para lá. E Deus, antes de te enviar para um lugar, para você combater e vencer e conquistar, Deus está fazendo assim: eu achei o teu coração, e porque eu achei teu coração, eu vou te tratar.
O lagar, amados, era do pai de Gideão. E aqui está a grande questão. Gideão está ali separando trigo. Por quê? Porque, como eu te disse, a cada 7 anos, os medianitas vinham e levavam essas colheitas. Agora presta atenção. Como pode um homem no tanque de prensar uva, mas está prensando trigo, lugar errado, e está trabalhando para que o inimigo colha dele? Você está entendendo isso? Toda vez que você estiver no lugar errado, não é Deus que está colhendo, é o inimigo que está colhendo, da tua vida, das tuas ações, das minhas ações, da minha vida. Se estivermos no lugar que Deus não estabeleceu, quem vai estar dando risada não é Deus, é o diabo. Se você estiver fora do prumo de Deus, como diz a Bíblia, Deus está dizendo assim: olha, eu quero alinhar vocês para que o diabo não sorria e não dê risada de você. Mas quando Deus começa a trabalhar no coração de Gideão, ele começa a mexer, sabe aonde, irmãos? Na identidade. Olha comigo aqui. Um homem que está vivenciando no lagar de seu pai, fazendo exatamente algo naquele ambiente, capítulo 6, 24 a 32, é porque Gideão estava fazendo algo no ambiente do seu pai. Alguma coisa aconteceu no percurso, para Gideão estar fazendo algo naquele ambiente do seu pai. Vocês estão entendendo? Amém? É isso que eu quero que você entenda. Tem coisas que você e eu estamos fazendo porque você entrou na visão do pai ou da mãe. E nós não devemos entrar na visão do pai ou da mãe. Nós devemos entrar na visão de Deus. Pastor, e como é que fica a honra? Não estou falando disso. É óbvio que o teu pai e tua mãe vai te dar ordem, vai falar para você comprar feijão, e você vai ter que obedecer. Eu estou falando de chamado, eu estou falando de vocação, eu estou falando daquilo que está no coração de Deus. E é esse momento aqui que Gideão, parece que ele se desconecta. E eu vou te mostrar isso. Um homem que não se contaminou, olha que interessante. Ele está no lugar errado, fazendo aquilo no lagar que era do seu pai, mas Gideão não se contaminou com Baal na sua casa, que não levantou altares na sua casa, e agora ele é rejeitado pela sua... Irmãos, tem gente vivendo isso aqui na nossa igreja, e foi rejeitado pela sua família, porque ele passou a confiar no Senhor. Tem muita gente que está fazendo a obra de Deus, mas está sendo rejeitada em casa. Tem gente que está no prumo de Deus, está na linha de Deus, está no horizonte de Deus, está na visão de Deus, mas outros parentes de sangue biológico estão rejeitando isso. Por quê, amados? Por que você acha que estão rejeitando? Você acha que a culpa é de Deus? Não é de Deus. Isso é um processo. E você vai ver, nós vamos ver isso no texto, de que Deus trabalha na vida de Gideão, não somente para a sua família, reposicionar a sua casa, mas Ele vai reposicionar uma nação, um coração só que Deus encontrou. E é aqui que a rejeição que Gideão sofre da sua casa, era o sinal que Deus precisava para dizer: eu vou usar você de uma forma sobrenatural. Aonde foi a rejeição que entrou? Onde que foi o abuso? Onde que foi o sofrimento? Aonde foi a tragédia que você viveu? Isso é um sinal para Deus entrar nessa história, mudar a tua vida, entrar nesse ambiente e falar assim: a partir de agora eu estou encontrando o teu coração, eu estou mudando a tua mente, eu estou mudando o teu coração, eu vou te arrancar desse prensar que você está esmagando lá de trás, ano após ano, essa rejeição, essa ferida. Agora eu estou te achando, eu estou te arrancando desse lugar, porque eu tenho conquistas para você e para o meu povo. O cenário que Gideão fora levantado por Deus não era um cenário simples. Por que não é simples? Todo esse cenário que eu te falei, família com problema, o seu pai vai ser idólatra, se tornar idólatra. Isso é sério, irmãos. Nós hoje, dentro da casa de Deus, às vezes falamos dos católicos. Porque os católicos. Irmãos. E o que os católicos estão falando da gente?
A gente fala que os católicos adoram imagem. E os crentes? E nós? E eu? Está adorando um monte de gente, irmãos. É só a gente perceber quanto tempo a gente passa buscando a Deus ou buscando as coisas. Então nós temos que entender que Deus não quer tratar primeiro lá fora. A correção de Deus, irmãos, é dentro da casa dele. Amém, irmãos? Você lembra quando Jesus chegou lá? Aí o pessoal pega esse texto e diz, pastor, Jesus chegou quebrando tudo. Mas isso foi no final do ministério de Jesus, tá, irmãos? Jesus não ficou entrando no templo quebrando tudo toda hora, não. Jesus era manso e humilde de coração. Mas teve um momento, irmãos, registrado nos evangelhos, que Jesus entrou no templo e estava vendendo um monte de coisa, estava vendendo bicho, estava sacrificando, estava fazendo falcatrua dentro do templo. Jesus entrou, irmãos, e quebrou tudo sozinho. Sozinho. Por quê? Porque nós muitas vezes estamos entrando numa idolatria ao nome A, ao nome B. E Deus não quer idolatria, Deus quer adoradores, Deus quer intercessores. Nesse ano 2025, amados, você não pode ser um idólatra de nomes, de pessoas terrenas. Você tem que ser um adorador, um intercessor, alguém que vai se colocar diante de Deus em favor de um povo caído, diante de uma família que está destroçada. Você vai se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu clamo pela minha casa, eu não amaldiçoo a minha família, eu clamo por uma resposta. Pode ter certeza, na hora que Deus encontrar o teu coração, e você tiver um posicionamento diante de Deus, você poderá dizer como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Mas você tem que manter a posição. Quero ser formado como um conquistador, pastor. Segundo, Deus encontrou. Então ele começou um processo dentro de Gideão. Deus trabalhou na identidade de Gideão. A nossa identidade necessita ser trabalhada antes das missões. Olha que lindo isso. Pastor, quero fazer, e a gente vai fazer. Pastor, a gente vai executar. Eu recebo ideia, tem um jovem aqui na igreja, eu acho que ele é adolescente para jovem. Cadê o Isaac? Esse menino é uma máquina. Ele chama para o Eric, marca com o Eric, olha, eu estou com uma ideia, pastor, pega a bandeira do Brasil, pega a bandeira da Venezuela, quero fazer uma reunião de oração. Ele reúne os adolescentes, ele vai, pega o pessoal da escola, ele faz intervalo vida, e o Eric já está quase sem cabelo, coitado. Mas eu prefiro um jovem assim, que vai falhar, mas vai falhar aqui dentro, vai cuidar dele. Pode dizer amém, irmãos? A gente vai proteger esse menino, cuidar desse menino. Tem um chamado violento de Deus, e todos que estão aqui, adolescentes e jovens, outros tantos que estão aqui é o lugar de errar, aqui, não pode errar lá fora. Aqui você vai ser moldado, aqui você vai ser lapidado, aqui vai ter disciplina, aqui vai ter limites, amém, irmãos? Por que isso? Porque vivemos nessa palavra. Quando você sai lá fora, é como um faraó. Moisés está trabalhado por Deus na sarça. Aqui, meu filho, você foi assassino. Aqui você não é mais. Agora você é profeta. Você vai deixar de olhar para aqueles soldados egípcios lá. Você não vai mais matar ninguém lá. Está entendendo? O Moisésinho está entendendo? Agora vai para faraó. Quando ele chega dia de faraó, ele saiu da sarça. Só que a sarça foi dentro dele. Quando ele chega para faraó, ele bate no peito e fala o quê? Sai daí, faraó. Chegou a hora. Não, ele fala assim, o grande eu sou me enviou. Então Gideão precisava passar por um processo da sua identidade. Deus afirma quem Gideão é. Olha o verso 13 comigo, capítulo 6. Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão os milagres que nossos antepassados nos falaram? Acaso não disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de midianitas. Então o Senhor se voltou para ele, vá na força que você tem. Há outro texto aqui mesmo, que Deus fala assim, olha, seja forte, seja corajoso, vai nessa coragem que você tem, em uma outra versão. E é isso que Gideão está ouvindo de um diálogo com Deus. Deus encontra Gideão, agora Deus está conversando com Gideão. Então não é só achar, então não é só se converter ou ser convertido, é ter diálogos com Deus. Gideão está passando por um processo de conversa. Quem ama conversar com o Espírito Santo aí, irmãos? Irmão, você está perdendo tempo se você não está conversando com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu canso de falar isso.
E você vai andando no parque, você vai andando no shopping, você vai andando lá no salão de beleza, e você está lá, eu vou lá cortar meu cabelo com o Douglas, e a gente começa a falar da experiência do Espírito Santo. Ele fala mais que eu, claro. Aliás, o Douglas fala mais que eu que o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo entende tudo isso. É 1 hora cortando o cabelo. Nossa, você demorou quase 1h30 e tal. Mais 15 minutos de corte de cabelo, o restante é tudo discipulado. E Deus começa, irmãos, teve um caso que a gente entrou lá, a gente começou, eu cortando o cabelo, entrou um, entrou dois, o Douglas está falando, e o Douglas vai falando, o volume vai subindo, o volume vai subindo, o volume vai subindo, e eu estou olhando para o espelho, eu estou falando assim, meu Deus, esse povo aqui, como é que vai ser esse negócio aqui agora? E aí o Espírito Santo entra na dele, eu vou entrar na dele, tem certeza? Entrei na dele, e começamos a falar da experiência, quando eu estou para sair, o rapaz tem um comércio do lado dele assim, o senhor pode orar por mim? Vai cortar o cabelo lá no Douglas. Tem outros cabeleireiros também, tem Jonas, tem o Miqueias, tem o Naum, tem todo mundo aí. Naum, já viu o Naum? Naum. Pegou, né? A pessoa não tem cabelo, fala assim, é Naum. O cara é bíblico, até na hora de cortar cabelo. O pai, irmãos, Gideão, tem uma influência sobre a vida dele. Só para te contrair, porque senão fica muito pesado, né? Gideão tem uma influência. Por que ele diz isso aqui? Mas Senhor, eu fico olhando para Gideão, eu me vejo nele às vezes. Mas Senhor, cadê o Deus dos antepassados? Que libertou o povo do Egito, ele está falando do Egito, está falando de Moisés aqui, cadê? E a pergunta é, como que Gideão sabe? Você pergunta isso para o texto? Como é que Gideão sabia? Como é que Gideão sabe que o povo, vem anos depois, como é que Gideão sabe de um povo que está atravessando o Mar Vermelho? Quem é que disse isso para Gideão? Diga, o pai dele. O pai de Gideão disse isso para ele. O pai contava assim, Faraó vindo atrás do povo e o Mar Vermelho se abrindo. O pai contava para ele de que foram momentos de 400 anos preso naquele endereço, naquele lugar, um povo hebreu castigado, porque Deus já tinha dito para Abraão, esse povo vai voltar e vai ser escravizado. O pai de Gideão tinha as informações, o conhecimento. Então, quando o pai de Gideão estava ali com o seu filho, talvez nesse mesmo tanque, o pai de Gideão estava falando com ele as histórias do passado. Pastor, como é que o senhor sabe dessas coisas? Porque Gideão vai dizer, cadê o Deus dos nossos antepassados? O Deus dos antepassados foi o Deus do pai dele, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, e o Deus de todos aqueles que vieram antes de Gideão. Então Gideão vai assim, olha, a gente está sofrendo aqui, vem esse exército inimigo, onde é que o Senhor está? O Senhor nos entregou, o Senhor nos abandonou a esse povo aí inimigo. Ele está brigando com Deus. Ou está discutindo só, ou está só falando, cadê o Senhor? E a grande questão é que Deus não estava interessado no passado. Deus estava olhando para o propósito que Ele ia colocar dentro do coração de Gideão. Você acha que Deus está aí para o teu passado? Você acha que Deus está aí para os apelidos que você ouviu na vida? Das ofertas enganosas, do tempo de destruição? Deus está nem aí para isso, porque Ele já resolveu tudo isso. A questão é que você está preso nisso. Talvez você esteja presa nisso, mas Deus não está preso nisso. Aliás, Deus venceu tudo isso. E aí vem uma afirmação de Deus para a vida de Gideão. Gideão, presta atenção. O meu diálogo com você não é ficar justificando ou procurar alguma coisa do passado, ou do porquê que os midianitas, você sabe, eu fico imaginando Deus falando, você sabe que está escrito lá, Gideão, por que que os midianitas vieram e estão lutando 7 anos com vocês? Porque o povo deu as costas para Deus, o povo ridicularizou Deus, o povo começou a adorar Baal, o povo de Deus deixou Deus e começou a se prostrar diante dos ídolos. E o ídolo entrou no coração do povo. Então o povo foi reprovado diante de Deus. Quando o povo era reprovado, tinha juízo. Isso é um juízo de Deus. Deus estava dizendo, vocês desobedeceram, não cumpriram, então agora vai ter o quê? Midianitas entrando e saqueando. E 7 anos, a Bíblia fala, o número 7 é perfeição. Irmãos, pode ser que tenha sido mais de 7. Pode ser. Você imagina isso?
Mas a palavra que sai da boca de Deus em Gideão, que ele vai dando essa desculpaiada toda, mas aí o Senhor me abandonou, aí Deus fala assim para ele: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só, diga assim, um só homem. Agora essa frase eu quero que você repita comigo, eu vou ler ela para você, e isso deve ser uma vertente na sua vida esse ano. Os filhos de Deus não precisam de muito, apenas necessitam carregar uma mensagem. Diga assim comigo com força: os filhos de Deus não precisam de muito, apenas necessitam carregar uma mensagem. Ah, pastor, mas como que diz isso o texto? Deus falou para ele: eu estarei contigo, você tem uma missão, você vai vencer os midianitas. Então não é a questão do passado, ou se tem muita gente com você. Eu encontrei seu coração, eu estou tratando a sua identidade, eu vou colocar você no lugar que eu estabeleci, porque eu quero que você seja o meu conquistador. Essas frases, eu estarei com você, irmãos, isso é um poder, isso é uma explosão no mundo espiritual. Você imagina o diabo olhando para você, e ele olhando para você e fala assim: está vindo lá um, facinho de derrubar. Só que Deus disse, o diabo ouviu: eu vou estar com você. Irmãos, eu já penso o diabo já tremendo perna, correndo, fazendo alguma coisa desesperadora. Meu Deus, Deus vai estar com ele. É porque quando Deus chega, quando Deus vem, irmãos, o poder de Deus, o reino de Deus, não tem demônio, não tem potestade, não tem nenhum trabalho das trevas que resiste à presença. Por isso que eu clamo a Deus pela igreja, para a gente orar mais, jejuar mais e buscar. Irmãos, esse lugar tem que ser encharcado da unção de Deus. Quando alguém entrar nesse lugar, ela tem que começar a chorar, ela tem que ter fome por esse altar, ela tem que dizer assim: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero esse que você pregou, eu quero esse Senhor na minha vida, porque esse lugar estará encharcado da óleo, da presença do Senhor. Pessoas não vão aparecer no meio da adoração. Eu já disse isso, no tempos passados as pessoas oravam, aquele incenso entrava, aquele incenso era lançado, aquela fumaça, as pessoas não conseguiam enxergar os adoradores, os levitas, porque naquele ambiente só tinha um objetivo: adorar o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Nesse lugar, irmãos, nós vamos conquistar sim em 2025 em muitas coisas, mas quando você chegar aqui e quando você for para sua casa, não pare de levantar altares de adoração, de intercessão e da palavra aonde você estiver. Não pare. E ele ainda diz como se fosse um só homem. Eu acho que você já ouviu isso da boca de Deus. Eu estou com você. E aí eu estava meditando nesse texto, Deus me levou para Abraão, quando Deus lá em Gênesis 15 diz: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção. Deus já tinha dito em Gênesis 12, que Ele seria pai. Sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te abençoar. E Ele vai, Ele obedece. Mas o milagre não acontece. Aí Deus vem falar com ele: Abraão, eu sou o teu Deus, eu te tirei de Ur dos Caldeus, eu sou o Deus que te tirou daquele lugar, e quando eu falo, eu cumpro com a minha promessa. Sara engravidou. Por quê que Deus está fazendo isso com Abraão? Porque foram 25 anos esperando, e aqui são 7. Então deixa eu te falar uma coisa. Esse ano, talvez durante uns meses, e talvez até o final, a resposta não chegue até você, e você possa dizer assim: está vendo? Mais um ano com Deus, e nada mudou, nada aconteceu. Esse homem continua pinguço desse jeito, esse homem continua falando essas coisas horrorosas, essa mulher não mudou, esse filho não saiu das drogas. Talvez você consiga enxergar apenas essas coisas, mas eu quero te falar essa frase aqui que saiu da boca de Deus: Abraão, eu sou o teu escudo. Gideão, eu estou com você. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então ele encontrou e ele tratou o coração dele. Terceiro, Gideão foi um construtor de altares dedicados a Deus, e um destruidor de altares de Baal. Coloca para mim o verso 24 a 26 do capítulo 6. Olha o que diz esse texto.
Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local, e o chamou de Yahvé Shalom, o Senhor é a paz. Até hoje, o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos, derrube o altar. Quem construiu o altar? Que seu pai fez para Baal, e corte o poste de Azerá, que fica ao lado do altar. Olha onde foi construído o Deus, a imagem, ao lado do altar. Você pode estar olhando para o altar, e você pode estar construindo outros altares. Como, pastor? É só você se acostumar com o altar. Se acostumaram com Moisés, veio raios, luzes e trovões, construíram um bezerro, estavam olhando para o monte fumegando, e construíram um bezerro de ouro. Então não é o que você vê, é quem está dentro de você, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando o pai dele constrói aquele altar, aqui é a mensagem, que você está entendendo por que o texto vai nos mostrar antes, que o pai dele, assim, nossos pais nos contavam. E aí a grande questão é que Deus não está só tratando o coração de Gideão, Deus está mostrando a origem do problema. O pai de Gideão era temente a Deus. Durante um tempo, ele para de temer a Deus e vai adorar Baal. Ele está construindo altar. E Deus fala assim: olha, o problema, Gideão, é que a idolatria entrou na sua casa. O seu pai construiu um altar, e porque você está construindo e fazendo alguma coisa nesse lugar, você não construiu, mas o seu pai construiu. Então agora você vai ser a minha voz, você vai ser o meu guerreiro, então vamos começar por dentro de casa. Destrua esses altares. Irmãos, é muita ousadia Gideão chegar, ouvindo Deus, e falar assim: eu vou destruir esses altares. E Gideão destrói mesmo. Você conhece a história. Gideão vai destruindo tudo ali. O pessoal fica doido com ele. Mas o que eu quero me ater aqui é que Deus, Ele está separando uma geração hoje que não vai se prostrar mesmo diante desses altares, ou não vai construir esses monumentos para se autopromover. A geração de hoje que Deus está esperando é que um coração dele, e uma geração tratada na sua identidade, ela vai dizer: celular, redes sociais, há um limite de tempo e endereços a serem entrados, de links a serem assistidos, de objetivos a serem olhados. Eu agora resisto você, um tempo eu governo, porque eu estou renunciando, e quem renuncia em um lugar, passa a governar naquele lugar. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, vem e siga-me. Passou a ser um sacerdote, passou a ser um rei dos reis, Senhor dos senhores. Quem está entendendo, amém? Então a partir do momento que eu renuncio isso, eu passo a governar sobre aquilo. Renuncie mesmo, amados irmãos, esse ano, coisas que têm roubado o seu tempo, coisas que têm roubado a sua alegria, coisas que têm roubado a sua casa, dos prazeres celestiais de Deus. Venha para os cultos, traga o seu filho para a juventude, participe dos cursos, terá Unipetra aqui, entre nos cursos, participe da escola bíblica, não deixe de participar, vai passar a transição, vai para o discipulado, ou seja, interaja com a obra de Deus nesse lugar. Vai servir no trânsito, vai servir no multimídia, vai servir no kids. Você precisa interagir nesse ambiente, e quando você serve, você está levantando um altar de adoração a Deus. Irmãos, em quarto, não era só achar identidade, destruir altares, mas a conquista de Gideão envolvia também as estratégias de Deus. Juízes 6,13 diz algo muito poderoso, que precisa ficar gravado nos nossos corações: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Todo o exército é chamado por Deus para se juntar na fonte de Arode. Amados irmãos queridos que estão aqui nessa noite, Deus vai tirar pessoas, hoje, né, amanhã, hoje, de lagar de prensar uva, mas você está esmagando trigo lá, e vai te levar para a fonte de Arode. Existe um lugar em Deus para ser tratado por Deus, e é a fonte de Arode. Esses símbolos têm mexido no meu coração na palavra de Deus.
Porque a gente lê Monte Horebe, a gente vê Betel, a gente vê essa fonte de Oreb, a gente vai vendo alguns ambientes, a gente passa de lá, mas isso tudo tem uma importância no plano de Deus, porque foi ali, irmãos, que Deus tratou, foi ali que Deus começou a separar o povo. Então não espere, Deus está dizendo assim, olha, tem que ir para a fonte Oreb, tem que ir para lá, para aquele manancial, tem um endereço lá, e você está aqui esmagando. E Deus está falando assim, é para lá, filho, você está esmagando. Ou seja, você está preocupado com o passado, você está preocupado com os midianitas, você está enfrentando a tua guerra, você está enfrentando a traição, você está enfrentando a rejeição, você está esmagando aquele problema até o dia de hoje, sendo que Deus não falou para você esmagar mais isso, Deus falou para você sair de lá e chegar até a fonte de Oreb, porque a fonte tem a ver com alguém muito mais importante que Gideão. A gente vai chegar lá. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto de Moré. O que Deus disse para Gideão, é esse lugar da fonte de Oreb. Arode. Fonte de Arode é isso. É onde Deus traz. E a partir daqui, Deus vai começar a, diga, separar. E aí você tem que entender isso. Você acha que você vai na força do braço lutar contra os midianitas esse ano? Não vai não, vai não. Deus está fazendo assim, ó. Eu tenho estratégias para separar os meus. Cadê os meus nazireus? Cadê os meus que estão aí me adorando, que estão seguindo aquela trilha? Você está achando que Jesus, que Deus vai colocar as pessoas que estão fazendo o que querem das suas vidas, casamento, criação, o que querem, e vai colocar na frente de batalha? Vai não, irmãos. Jesus não vem buscar uma igreja doente, Ele vem buscar uma igreja sem ruga, sem mácula, sem mancha. Não, pastor, eu pequei aqui, mas tá tudo, não está tudo bem não, irmãos. Tem que ter altar levantado, tem que ter confissão de pecados, tem que ter restauração. Então você fica quietinho aqui, a gente vai cuidar de você, e nós vamos dizer para você assim, ó, o que Deus falou no seu coração. Como é que está a sua vida a partir de agora? É um tempo de preparo, é um tempo de restauração, porque Gideão passou por esse tempo. Todos nós precisamos passar por esse tempo, faz parte da agenda de Deus, é preparo em Cristo, é preparo em Elias, e é preparo em Gideão, para quê? Para conquistar. Na frente de batalha você não pode ficar, está doendo aquele ressentimento com a minha mãe, está doendo aquele ressentimento com o meu líder, está doendo aquele ressentimento com o meu pai, e aí no meio da batalha, quando o inimigo está vindo com fogo, com pedra, com lancha, com tudo que é coisa para te atacar, como que você fica preso no passado? Você não pode olhar para trás mais. Se você olhar para trás, você vira uma estátua de sal, ou seja, você tem que olhar como aquele leão, lambendo aquela água, olhando nos olhos do inimigo. E quando o diabo possui uma pessoa, a primeira coisa que ele fecha são os olhos. É a primeira coisa. Por isso que o medo toma conta. É apavorante. Então o medo vem. E é a primeira coisa que Deus combateu. Você tem gente demais, Gideão. Então eu tenho uma estratégia para entregar vocês para vencer os midianitas. Você vai levar, anuncia o povo todo que estiver tremendo de medo para ir embora. Meu Deus, isso é muito forte. Você imagina o pastor João fazendo isso? Está com medo? Vai embora. Vai reunir a diretoria para trocar esse pastor hoje. Mas você sabia que tem gente com medo da obra de Deus? Eu não estou falando medo de... Não, é medo de fazer a vontade de Deus. Isso é sério, amados. Eu não vou servir na casa de Deus. Eu tenho medo de as pessoas me ferirem. Você lida com gente. Você é casado ou casada, você tem pai, você tem mãe. Ninguém te feriu, você nunca feriu ninguém. E se tem ferida, clama essa música que você acabou de cantar aqui. Senhor, fira meu coração, para que eu tenha fome por Ti. Quanto mais fome eu tenho por Ti, mais perdão eu libero. Aleluia! Quanto mais eu tenho fome, tenho mais sede por Ti, o Senhor me enche com essa água purificadora, e eu consigo perdoar aquele que me feriu, aleluia!
Isso é conquista nos nossos dias, amados. É do quanto você tem fome por Deus, é quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus também tem de você. E aí quando você chega nos lugares, você chega de frente àquela pessoa que te magoou, que te feriu, você mesmo que sofreu também, aquela palavra daquela pessoa, você não fica esperando ela não, você vai lá e vai assim, vem cá amada, vamos sentar aqui, vamos conversar, eu quero pagar um lanche para você, eu quero pagar um batel grill, eu quero fazer um corte de cabelo em você, vem aqui meu amor, vamos sentar, quero, e fica meio endemoniado tem hora, mas sai em nome de Jesus, sai, vai sair, e você vai sentar, e você vai estar lá comendo pipoca, assistindo filme no cinema. A igreja de hoje tem que viver assim, porque eu olho para algumas pessoas, meu Deus, tem vontade de dar alguém, mas eu falo assim, vem cá dar um abraço. A gente só não tem vontade de esmagar as criancinhas, mas os adultos, não fica filmando isso não, senão tem gente já filmando assim, a pessoa diz assim, tá vendo aí, dá vontade de te esmagar, mas eu vou te abraçar. Não dá vontade ou não dá? Quem que já pensou em esmagar uma pessoa esse ano? Levanta a mão, confessa o pecado agora, em nome de Jesus. Tá vendo? Eu também. Não estou falando passar o carro por cima não, estou falando só dar assim, só um sustinho, sabe? Um sustinho santo, uma buzinadinha, a pessoa está descendo na rua assim, mas ela pula para lá, já viu? Dá vontade, não dá? Mas dá vontade e passa, porque ali tem um filho de Deus, ali tem uma criatura que poderá ser um filho de Deus. Então quando a gente olha para isso, a gente percebe, irmãos, que Deus fala assim, olha, tem gente demais, anuncia o meu povo aí. E aí o povo que tem medo, quem está com medo dos midianitas? Já tinha 22 mil já assim, ó, morrendo de medo. Aliás, tinha 10 mil morrendo de medo. Vão ficar quantos? 22 mil. Não, estou errado, 22 mil foram embora. Me ajuda aí a pregar. Fica ouvindo esse erro aqui teológico não, 22 mil foram embora, ficaram apenas, diga 10 mil. De 32 ficaram só 10, irmãos. Desvantagem. Juízes 7:7. Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os medianitas nas suas mãos. Bem, 32, vão ficar só 10 mil. Esse povo vai para onde? Eu perguntei isso para o texto. Senhor, 32 mil, para onde é que esse povo foi? Para casa. Faz conexão comigo aqui. Aí Deus fala assim, agora faz esse movimento da água. Quem se ajoelhar, quem beber, e faz assim, e aí 300 são separados. Então estamos com os 300. Começou quando Deus encontrou um coração. Deus tratou ele. Deus agora junta todos aqueles 32 mil que é o exército de Israel. Então agora Deus começa a separar. Irmãos, a separação de Deus pode doer, mas vale a pena. O varrer de Deus incomoda às vezes, mas vai valer a pena. A mexida no rebanho, a mexida numa casa, tirar algumas coisas, poderá doer, mas vai valer a pena. Sim ou não? Vai valer a pena. As mexidas de Deus sempre valeram e valerão a pena, sempre. E agora, irmãos, Deus derrama uma visão clara sobre eles. Deus dá uma visão muito clara, de uma pedra rolando, e essa pedra vindo, destruindo tudo. Era a visão. Então Deus falou, tratou, Deus separou. Agora Deus dá uma visão, e alguém traduz essa visão, interpreta essa visão. A igreja não vai chegar simplesmente entrando e fazendo, sem uma visão clara de Deus. Veja, Gideão ainda pede os sinais, que Deus tinha que trabalhar no seu coração, e Deus manda 4. Gideão foi um homem que ficou nessa conversa com Deus, e Deus tratando o seu coração com o seu diálogo, mas Deus está trabalhando nele, ou seja, se Deus está trabalhando nele, Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando em você. Quantos aqui anseiam ser trabalhados por Deus esse ano? Glória a Deus por isso. Ou seja, Deus não para de trabalhar em nós, de tratar o nosso coração. Nós é que muitas vezes pedimos, Senhor, para, porque não aguento mais. E quando sobram esses 300, como eu te disse, Deus não precisava de muito. Deus só precisava que Gideão e aquele povo crescem na palavra dele. E aí vem o finalzinho, você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Olha como é que Deus olha para o exército inimigo.
Vocês vão destruir como se fosse um só homem. Sabe o que Deus está mostrando? Falando assim, olha, se eu desse um sopro, eu destruiria tudo de uma vez só. Deus é tão incrível, que Ele fala assim, olha, eu poderia fazer tudo. Eu poderia até deixar os 32 mil, mas vocês iam pensar que vocês estavam fazendo por glória humana. E vocês iam se vangloriar. Mas Deus fala assim, não vai ser na força do braço. Não vai ser do jeito de vocês, porque todas as vezes que vocês fizeram exatamente do jeito de vocês, vocês fizeram o quê? Como? Vocês se autoelogiaram, se vangloriaram. Olha o que nós fizemos, olha o que nós conquistamos, olha como nós vencemos. Não, olha como que está essa igreja, linda e maravilhosa. Olha como é que está esse povo maravilhoso. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha como eu estou maravilhado com aquilo que eu estou fazendo. Não tinha a ver com isso, era somente Deus que estava separando, treinando, capacitando, e Deus ia fazer do jeito dele. Amados irmãos, hoje é como se fosse nós aqui, esses 300, Deus vai fazer algumas mudanças esse ano, Deus vai fazer algumas mexidas esse ano, para que a gente consiga alcançar voos mais altos, para que a gente consiga chegar a novos níveis, e quem estiver ouvindo a voz de Deus, vai estar aqui, não digo templo, vai estar na vontade do Senhor, você vai estar entendendo uma visão de Deus. Aí, tá bom, Senhor, são 300, o Senhor determinou, beleza, cadê o armamento? É o último ponto, quero chamar a banda. Vocês perguntariam isso? Cadê o armamento, Senhor? 135 mil para 300, eu fiz uma conta. Quem é muito de matemática aí sem usar a calculadora, vai ganhar um livro. Quem já sabe, fica quieto. Porque eu já preguei essa mensagem nos jovens. Alguém sabe? 450 por 1. 450 pessoas contra 1. Você tem noção? Irmãos, eu mano a mano com o Michael, eu saio correndo. Eu não vou embora. Eu com o Juliano aqui, eu nem enfrento o Juliano. Agora, irmãos, imagina você de frente com 450. O que você faz? Ah, pastor, eu vou embora, estou com medo. Não, o povo do medo já foi embora. Glória a Deus. Não podia ir embora não, porque eles já sabiam que o exército era grande. Mas aqueles 300 estavam, diga comigo, preparados. Quem quer estar no meio desses 300 aí, dá uma glória a Deus bem alta aí. Eu espero, irmãos, eu espero que a gente esteja junto nessa embarcação com os 300. Os 300 estão lá. E aí Deus fala assim, eu tenho 3 armas para vocês. Beleza, bazuca, metralhadora, chama o Bruce Lee, a gente resolve isso fácil. Sim ou não? Resolveria fácil. E Deus fala assim, eu tenho 3 armas exponenciais para vocês. Eu tenho uma buzina, eu tenho um cântaro, e dentro do cântaro tem uma chama, tem um fogo. Irmãos, com todo respeito, quem ficaria de frente com os medianitas aqui? Quem ficaria? Levanta a mão. Eu não acredito que você não levantou a mão. Estou pregando quase 1 hora aqui, você não levantou a mão. Irmão, levanta as 2 aí. Porque quem está entregando as armas, isso, levanta bem alto as 2 mãos. Sabe quem está entregando essas armas para você lutar esse ano? Qual o nome dele? Fala, Deus está me entregando essas armas para vencermos esse ano. Aleluia! Então Deus coloca na mão daqueles 300, separando eles de 3 grupos de 100, e entrega para aqueles 300 uma buzina, um cântaro. Cântaro era uma vasilha de barro. E aí vem a estratégia. Ah, pastor, vamos botar o pé no peito, vamos enfrentar. Assim, não é assim não. Tem estratégia. Estratégia. Sentiu? Sabe por que o povo de Deus começa a se arrebentar no meio do caminho? Porque não houve as estratégias de Deus. Lembra de Davi? Davi, pode ir, entra, vence. Pode entrar aí. Eles vão perder, pode botar o braço lá.
Na próxima, Davi consulta a Deus e Deus fala assim: Davi, só fica paradinho que você vai ouvir os meus pés sobre as amoreiras. Nova estratégia para uma nova conquista. Não pense que o louvor que deu certo de manhã, o pastor fala assim: temos que repetir esse louvor para dar mais certo ainda. Não tem a ver com isso, tem a ver com Deus que recebe o louvor e se manifesta no lugar. A gente fica querendo ajudar Deus nas manifestações, nas ajudas. Não, Deus não precisa da gente. Deus nos presenteia com a sua graça, com o seu poder. E aí quando nós entendemos isso diante de Deus, Deus recebe essa adoração toda da igreja e Deus se manifesta. Aleluia! Então o que significava isso? Naquele povo, 300 pessoas, eles estão tocando agora a buzina. E aí depois daquela buzina tocada, que poderia ser um chofar, usava-se muito chofar no pico de uma montanha, ou no vale, e aquele chofar é tocado. Imagina 300 chofares sendo tocados ao mesmo tempo, imagina isso. Agora quando o inimigo está lá do outro lado, e não consegue vê-los, porque é um vale, eles estão apenas ouvindo. O povo de Deus está só com 300, lá está 135 mil. Quando eles estão agora tocando a buzina em unidade, um só Espírito, um só povo, uma só nação, um só batismo, uma só visão, 300 tocando, já despertou um desespero nos midianitas, mesmo eles com 135 mil. E eles sabiam que eles eram maiores do que o povo de Deus, o exército de Deus. O texto diz que eles ficaram amedrontados. Meu Deus, é gente demais que está do outro lado. Olha quem é que foi que disse que tinha gente demais do outro lado. Enquanto você está achando que tem gente demais, que tem inimigos demais, que tem coisas demais, Deus está falando assim: eu não estou preocupado com muita gente, eu quero que você agarre a minha voz e a minha mensagem. É só isso. Uma igreja com 5 e uma igreja com 1 milhão, não importa, é a mensagem que vai transformar. E depois, a buzina é tocada, o desespero entra, toma conta do arraial. Aí agora vem os cântaros quebrados. Vocês vão quebrar os vasos, e eles começam a jogar no chão. Imagina 300 quebrando cântaros ao mesmo tempo. Imagina aquele barulho. Antes buzina, agora vasos quebrados. Você tem noção disso? Só que eu queria que você entendesse que dentro daquele cântaro tinha uma tocha. Quando aquele exército viu dentro a tocha acendendo do cântaro, aquele fogo, imagina 300 pessoas juntando as tochas. Imagina o incêndio que deve ter aparecido do outro lado. Pastor, onde é que o senhor quer chegar com isso? O que significa buzina, pastor? Adoração. Irmãos, quando o povo levanta aqui, ó, você lembra o musical? A gente está adorando com o musical aqui? A glória de Deus. A gente está adorando o nosso Deus soberano. É a buzina tocando, é o povo adorando, é o povo clamando. Mesmo de frente para os inimigos, tem um povo de Deus separado. Os 300 ali, glória a Deus, adorando, adorando, tocando a buzina. Agora eu quero pedir, feche seus olhos, por favor. Você vai ouvir um som. Eu pedi um presente para o Espírito Santo. Você não vai ver essa cena lá que aconteceu naquele lugar, mas eu quero que você ouça o som de uma buzina, o som de um chofar, o som que provavelmente foi o mesmo som que tocou naquele arraial. Eu quero que você preste atenção com os seus ouvidos físicos e espirituais. Abra o seu coração. Ouça esse som. O mesmo som que estava lá no arraial. Agora você imagina 300 tocando esse mesmo som. Você tocando esse som.
Você com a sua voz, adorando naquele arraial. É o que Deus espera da igreja Alameda e Santa Felicidade nesse ano. É uma igreja que adora. É uma igreja que toca a buzina. É uma igreja que proclama o nome dEle. É o Deus Todo-Poderoso. É o grande eu sou. Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Ele é o grande eu sou. A estrela da manhã. O leão da tribo de Judá. Que venceu e que sempre vencerá. Não há ninguém mais poderoso que Ele. O seu nome está acima de todo nome. No céu, na terra e debaixo da terra. A Ele pertence todos os reinos. Ele tem toda a autoridade, todo domínio, todo poder, toda honra. Todo joelho vai ter que se dobrar, toda língua vai ter que confessar de que Ele é o único Deus Todo-Poderoso. Essa é a adoração que Deus espera do seu povo neste ano, o ano da conquista. Ele. Quem quer adorar esse ano aí? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos adorar um pouquinho. Eu sinto o Espírito mexendo aqui. Deixa o Espírito trabalhar em você. Deixa o Espírito fazer o que Ele quer fazer. Às vezes, nós nos apegamos a muitas vozes da terra críticas e vamos abrindo mão da manifestação de Deus. Deus não quer que você se agarre a isso mais. Deus quer que você ouça aquela voz que te achou debaixo da árvore. Deus está te levando agora àquele lugar, não do seu pecado, mas daquele encontro que você teve com o Senhor, que a chama queimou no seu coração. E você começou a adorar a Deus. Você começou a proclamar a Deus. Você começou a declarar quem Ele é. E nós vamos fazer isso de novo. E nós vamos adorar. Porque aquele cântaro quebrado simboliza a mensagem da minha vida: quebrantamento. Quando aquele povo adorou, era buzina. E no meio da adoração havia um quebrantamento, que era o cântaro quebrado. Quando a igreja adora, a igreja experimenta um quebrantamento, porque você está adorando o seu Deus, que gera quebrantamento. Você não está olhando para ninguém e para nada mais, você está olhando para o Senhor. E quando você olha para o Senhor, o Espírito vai trabalhando um quebrantamento em você. Ele vai derretendo esse coração, Ele vai mexendo em você. Então aquela buzina foi tocada, o cântaro foi quebrado. E o que é que acontece quando uma igreja adora? E uma igreja experimenta o quebrantamento? O fogo do Espírito que está dentro de nós incendeia o arraial de Deus. E aquele povo começou a se matar entre eles. Eles começaram a guerrear entre eles. Quando a igreja adora, ela causa confusão no inferno. Quando a igreja é quebrantada, ela causa confusão no inferno. Mas quando uma igreja adora, ela é quebrantada e ela é incendiada pelo fogo de Deus, o inferno não resiste. Eu profetizo em 2025 sobre essa casa, sobre essa região, as portas do inferno, nessa região de Santa Felicidade, nos bairros aqui ao redor, na sua casa, nesse país, nas nações, experimentarão esse fogo que é a ação do Espírito Santo de Deus, e ninguém nem nada vai suportar, vai conseguir resistir essa presença gloriosa de Deus. Adoremos.